Imagine ser a mão direita de um dos ditadores mais infames da história, segurando segredos que poderiam alterar o curso da história. Bem-vindo ao mundo sombrio de Martin Bormann, o guardião de Hitler e uma das figuras mais enigmáticas do regime nazi. Hoje, em Histórias UOL, desvendaremos os mistérios em torno da ascensão de Bormann ao poder, sua influência dentro do Terceiro Reich e seu misterioso desaparecimento que confundiu historiadores por décadas. Por que você deveria assistir a este vídeo? Entender figuras como Bormann nos ajuda a compreender as dinâmicas complexas de poder e manipulação que podem existir sob regimes totalitários. Isso não é apenas história, é uma lição sobre os mecanismos de influência e controle que ainda ressoam nos climas políticos de hoje. Você está intrigado por mistérios não resolvidos ou fascinado pelos perfis psicológicos de manipuladores políticos? Então este vídeo é feito sob medida para você. Junte-se a nós enquanto exploramos como Bormann navegou pelos corredores do poder, o que seu legado nos diz sobre os mecanismos internos da hierarquia nazi e por que sua história pode oferecer insights cruciais sobre os cantos escuros de regimes políticos. Martin Bormann nasceu sob os céus nublados de Wegeleben, uma cidade sombria da Prússia, no dia 17 de junho de 1900. Seus pais, Theodor e Antonie Bormann, eram devotos à sua fé luterana. Theodor, um dedicado funcionário dos Correios, já havia sido casado antes, trazendo 2 filhos para seu casamento com Antonie. Tragicamente, quando Bormann tinha apenas 3 anos, seu pai sucumbiu a uma doença, deixando o jovem menino em uma família fragmentada. Antonie se casou novamente rapidamente, movimento que pouco fez para estabilizar o comportamento cada vez mais distante do jovem Bormann. A escola parecia uma preocupação distante para ele, e no início da adolescência, Bormann abandonou a educação tradicional em favor de uma escola técnica agrícola, sinalizando seu primeiro passo em direção à independência. No entanto, seus estudos foram abruptamente interrompidos quando, aos 18 anos, ele se alistou no exército, ingressando no 55º Regimento de Artilharia de Campo, como artilheiro. A Primeira Guerra Mundial estava acabando, e Bormann chegou tarde demais para participar do tumulto da batalha. Em vez disso, foi relegado a deveres de guarnição, um final tranquilo para o que poderia ter sido uma carreira militar histórica. Dispensado em fevereiro de 1919, ele se aventurou em Mecklenburg, onde gerenciava uma propriedade agrícola. Foi lá que ele se envolveu com o Freikorps, um grupo paramilitar formado para proteger as comunidades locais do caos pós-guerra, incluindo os saques que ameaçavam seus meios de subsistência. O Freikorps também combateu agressivamente os inimigos internos percebidos, principalmente comunistas, a quem culpavam por trair a Alemanha durante a guerra. Foi dentro desse ambiente violento que a natureza de Bormann se transformou na de um agente implacável e temível. Sua capacidade para a violência culminou no dia 17 de março de 1924, quando ele foi implicado na brutal eliminação de Walter Kadow, um membro do Freikorps, suspeito de traição. Walter foi acusado de informar as autoridades francesas sobre uma operação de sabotagem, levando à aniquilação de um compatriota pelas forças francesas. Em um ato sombrio de retaliação, Bormann e vários cúmplices sequestraram Walter, batendo nele impiedosamente antes de aniquilá-lo. Por seu papel neste caso terrível, Bormann foi condenado a 1 ano de prisão, um período que pouco fez para reabilitá-lo. Após sua libertação em fevereiro de 1925, ele retornou aos seus empreendimentos agrícolas, mas também se juntou ao Frontbahn, um ramo paramilitar do emergente Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista. Na primavera verdejante de 1926, Bormann despediu-se da solidão pastoral de sua fazenda, buscando um novo começo na movimentada cidade de Oberweimar, onde se refugiou na modesta casa de sua mãe. O ano seguinte marcou uma mudança crucial na vida de Bormann, pois ele formalmente se alinhou às forças emergentes do Partido Nazi, uma decisão que direcionou seu destino para as correntes tumultuadas da disputa política. Garantindo um papel em um jornal semanal, sob o olhar severo de um editor nazi, Bormann rapidamente esculpiu um nicho para si mesmo nos círculos de mídia do partido. Sua função inicial como gerente de imprensa nazi na Turíngia prometia uma plataforma para a influência. No entanto, logo ficou evidente que suas habilidades oratórias não correspondiam às demandas da persuasão pública. Esta deficiência percebida levou à sua realocação estratégica como gerente de negócios, um papel que se afastava dos olhos do público, mas o aproximava do centro nervoso do poder. Em 1928, Bormann mudou-se para Munique, imergindo-se nas maquinações administrativas das operações de seguro da SA. Num momento em que as seguradoras convencionais recuavam só de pensar em cobrir os nazis, devido aos seus frequentes e violentos embates com rivais, Bormann foi fundamental na orquestração de um esquema de seguro interno.
Esta engenhosa configuração não apenas exigia prêmios dos membros do partido, mas também centralizava a decisão de desembolsos nas mãos de Bormann. Esse controle sobre a ajuda financeira lhe conferia uma alavancagem significativa, vinculando os beneficiários de sua generosidade a uma rede de gratidão e lealdade. A habilidade de Bormann na manipulação financeira não apenas aprimorou sua reputação como um sábio fiscal, mas também solidificou sua influência dentro do partido. No entanto, foi sua aliança matrimonial que o catapultou para os escalões internos da hierarquia nazi. No dia 2 de setembro de 1929, Bormann casou-se com a jovem Gerda Busch, cujo pai era um importante árbitro dentro do partido. O casamento, agraciado pela presença de Hitler, sublinhou a ascensão de Bormann dentro das fileiras nazi e o posicionou no radar do futuro Führer. Na fria manhã do dia 30 de janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, a paisagem do poder político mudou dramaticamente. A integração do partido nazi na estrutura governamental deixou muitos em busca de posição, incluindo o então obscuro Bormann. De repente, sem emprego, Bormann buscou refúgio sob os cuidados do vice de Hitler, Rudolf Hess, garantindo um cargo como seu chefe de gabinete pessoal. Nessa capacidade, Bormann rapidamente se destacou como um mediador indispensável, habilmente acalmando disputas internas antes que pudessem chegar ao conhecimento de Hess. Sua habilidade em gerenciar o cotidiano do partido liberou Hess para liderar iniciativas de relações públicas e previsão estratégica. Nos bastidores, Bormann não era apenas um facilitador, mas um arquiteto silencioso, esculpindo caminhos para se aproximar ainda mais de Hitler. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. O ano de 1935 marcou um ponto crucial para Bormann. Hitler, com a intenção de aprimorar seu retiro isolado em Berchtesgaden, entregou as rédeas do extenso projeto de remodelação a Bormann. Movido pela ambição, Bormann orquestrou a construção com um ritmo implacável, visando impressionar. Seus esforços valeram a pena quando o projeto foi concluído bem antes do prazo, atraindo o olhar favorável de Hitler. No entanto, o retiro remodelado apresentou uma nova exigência de Hitler: o isolamento absoluto. Bormann enfrentou a tarefa sombria de limpar a montanha de vizinhos. Enquanto muitos aceitaram indenizações, aqueles que resistiram viram suas propriedades apreendidas e enfrentaram destinos sombrios em campos de concentração. Um testemunho sombrio da crescente implacabilidade de Bormann. Um último pedido inesperado de Hitler envolveu combater a falta flagrante de sombra natural no retiro. Em resposta, Bormann, em meio a um dilúvio torrencial, orquestrou o plantio de uma imponente árvore de tilha. Este ato, realizado em circunstâncias tão dramáticas, consolidou sua reputação pelos olhos de Hitler como um homem que não apenas planejava, mas também executava com dedicação inabalável. Bormann, uma figura ao mesmo tempo discreta e pouco imponente, navegou habilmente pelas turbulentas águas da hierarquia nazi com perseverança, lealdade inabalável e meticulosa atenção aos detalhes. Como vice de Hitler, ele não era apenas um administrador de finanças, mas um mestre manipulador do poder, orquestrando o fundo Hitler da indústria alemã, uma fachada inteligente que coagia industriais ricos a enriquecer os cofres da elite nazi. Sua influência, muitas vezes escondida atrás de uma fachada de servidão, alterava sutilmente o equilíbrio de poder dentro do círculo íntimo. Apesar de sua aparência comum sem nenhum dos atrativos carismáticos tipicamente associados à liderança, a falta de intimidação física e de eloquência retórica de Bormann levou muitos a subestimá-lo. Esse descuido, mais tarde, assombraria aqueles que o descartaram como inconsequente. Sob sua fachada simples, jazia um estrategista astuto que prosperava na competição interna entre os oficiais nazis, todos buscando o favor de Hitler. A manipulação de Bormann se estendia a Rudolf Hess, subordinado imediato de Hitler, sobre quem Bormann exercia controle significativo, controlando o acesso a Rudolf Hess e garantindo sua própria presença ou a de seus leais em todas as interações. Sua perspicácia estratégica também ficou evidente em março de 1938, quando ele acompanhou Hitler à Áustria com uma missão secreta para adquirir a casa de infância e a escola de Hitler, aumentando ainda mais sua influência com o Führer.
Para o aniversário de Hitler de 50 anos, Bormann orquestrou um gesto extravagante: a construção de uma casa de chá nas montanhas, um presente luxuoso que custou 30 milhões de Reichsmarks. Seu controle sobre o tesouro nazi era liberal, mas estratégico, alocando somas consideráveis para o entretenimento das SS e mimando Eva Braun, companheira de Hitler, com presentes luxuosos de Paris. Apesar de seu papel crítico e gastos extravagantes em nome de outros, Bormann permanecia amplamente desprezado dentro do círculo íntimo nazi. Seu comportamento em relação aos subordinados era marcado por uma dominação brutal que repelia até mesmo oficiais experientes. Bormann era um homem que, na ausência de amizade e lealdade entre seus pares, dependia do medo e da manipulação para manter sua posição, um contraste marcante com as figuras mais chamativas dentro do regime nazi. Ao amanhecer de setembro do ano de 1939, a guerra ressoava pela Europa, e Hitler, percebendo a tempestade, garantiu que seu auxiliar mais confiável, Bormann, estivesse sempre ao seu lado. Inicialmente atuando como vice do vice-Führer Rudolf Hess e como chefe de gabinete do quartel-general do Führer, a verdadeira função de Bormann logo se cristalizou. Ele era o intermediário indispensável, entrelaçando as ordens de Hitler na intrincada tapeçaria das estruturas de poder nazi. No mês de maio de 1941, desenrolou uma reviravolta chocante na narrativa do Reich. Rudolf Hess, o braço direito de Hitler e administrador da chancelaria do partido, orquestrou uma deserção desconcertante, fugindo para a Escócia com sonhos de negociar a paz com os aliados. A fúria de Hitler era palpável. Ele percebeu a fuga de Hess como uma traição grave, levando à prisão imediata dos associados próximos de Rudolf. Em meio ao tumulto, Bormann, atado pelo dever ao agora traidor Hess, viu-se em uma situação extremamente delicada. Desesperado para salvar sua posição, ele se distanciou de Rudolf Hess com uma crueldade calculada, até mesmo visando a esposa de Hess, tentando despejá-la de sua casa. Foi apenas um apelo sincero dela para Hitler, intermediado por Eva Braun, que conteve Bormann. A vaga deixada pela partida de Hess era uma oportunidade de ouro, e Hitler, desiludido mas pragmático, elevou Bormann para preencher o cargo. Agora, mais do que nunca, Bormann era a sombra de Hitler. Sempre alguns passos atrás, mas sempre presente. Albert Speer, o ministro de armamentos do Reich, capturou a visão complexa de Hitler sobre Bormann, revelando-o como sendo visto tanto como um vigarista e filisteu. Apesar disso, Hitler valorizava a implacável eficiência de Bormann, confidenciando uma vez: "Eu sei que ele executará cada ordem até o último detalhe e a levará até o fim." Convencido do papel de Hitler no destino da Alemanha, Bormann dedicou-se inteiramente à visão do Führer. À medida que a frente oriental sangrava o Wehrmacht, Bormann assumiu o papel de guardião, filtrando as informações que chegariam aos ouvidos de Hitler. Com seu poder expandindo, Bormann voltou seus olhares para dentro, declarando uma guerra silenciosa contra o cristianismo dentro da Alemanha, proclamando que o nacionalsocialismo e o cristianismo são irreconciliáveis. Igrejas foram fechadas e padres foram detidos impunemente. Sua influência agora se infiltrava em cada fresta da governança nazi. Ele reprimiu as carreiras de outros altos oficiais como Göring, Joseph Goebbels e Himmler, que poderiam desafiar sua ascensão. Nas sombras, Bormann incentivava jovens oficiais do Wehrmacht a vigiarem seus superiores, garantindo lealdade a Hitler acima de tudo. A visão de Bormann para os inimigos do Reich, os judeus e os eslavos do leste europeu, refletia os princípios mais sombrios da ideologia nazi. Eles eram apenas engrenagens na máquina de guerra, valiosos apenas como trabalho forçado, caso contrário, considerados dispensáveis. Em uma reflexão arrepiante sobre a educação, ele declarou: "Toda pessoa educada é um futuro inimigo", marcando assim o conhecimento como uma ameaça ao seu regime. No outono de 1943, Bormann evoluiu de um mero adjunto que seguia Hitler para um arquiteto crucial dos sombrios corredores de poder do Terceiro Reich. Atrás da fachada austera e imponente da chancelaria do Reich, Bormann manipulava habilmente as alavancas de acesso ao Führer, sutilmente inclinando Hitler em direção a políticas que se alinhavam com sua própria visão sombria. No entanto, por trás dessa fachada de lealdade severa, havia um homem movido por uma insaciável sede de poder e prazeres proibidos. Apesar de um casamento que havia gerado 10 filhos, a vida privada de Bormann era um tumultuado teatro de romance e traição. Ele considerava seu dever patriótico para com o Reich propagar sua linhagem amplamente, embarcando em inúmeros casos amorosos e gerando vários filhos ilegítimos. Sua ligação mais escandalosa começou no inverno de 1943 com a encantadora atriz Manja Behrens.
Enfeitiçado por seu charme, a paixão de Bormann logo se transformou em um amor obsessivo. Ele resolveu elevar ela de amante à esposa, um desafio ousado às normas sociais. Seu abraço audacioso à poligamia não era meramente uma decadência pessoal, mas também era encorajado pelas doutrinas nazis, que defendiam a propagação dos genes superiores germânicos. Sua esposa, submersa nos editos patriarcais da época, encontrava-se sem voz. No meio destes dramas pessoais, Bormann garantiu que as maquinações sinistras do Holocausto permanecessem envoltas em eufemismo e segredo. Quando Heinrich Himmler uma vez relatou abertamente a aniquilação de 20 mil judeus durante uma ligação telefônica, Bormann explodiu em fúria, repreendendo Himmler por discutir tais atrocidades tão abertamente. Sua ascensão continuou inabalável e, em 1944, com a maré da guerra virando perigosamente contra o Reich, a dependência de Hitler na fidelidade inabalável de Bormann se intensificou. O política real de Bormann era implacável. Após a tentativa do dia 20 de julho contra Hitler, ele orquestrou uma repressão feroz. Mais de 200 suspeitos foram rapidamente julgados e aniquilados, seus fins sombrios registrados em filme para o deleite de Hitler. Esta crise consolidou ainda mais seu poder, e sob suas ordens diretas, a dissidência nas fileiras foi esmagada com brutal eficiência. Mais de 20 mil traidores percebidos foram eliminados ou desapareceram nas profundezas aterrorizantes dos campos. A manipulação de Bormann atingiu seu auge com o afastamento estratégico de Heinrich Himmler no início de 1945, justamente quando os aliados se aproximavam de Berlim. Com a dúvida em relação à lealdade de Himmler, Bormann efetivamente removeu o último obstáculo para sua proximidade incontestável com Hitler. No entanto, enquanto o Reich desmoronava ao seu redor, até mesmo Bormann podia ver o fim se aproximando. O sonho do Reich estava se dissolvendo em cinzas. Naqueles últimos dias, envolto no caos de um império moribundo, a ambição e as maquinações de Bormann pareciam tão fugazes quanto sombras ao crepúsculo. À medida que os últimos ecos de um Reich em ruínas reverberavam por Berlim, no dia 16 de janeiro de 1945, Hitler e sua comitiva se retiraram para as sombras sob a cidade. Escondido sob os jardins da chancelaria do Reich, o bunker do Führer tornou-se seu santuário sombrio. Com a artilharia soviética trovejando às portas e o distante estrondo das forças americanas, a atmosfera do bunker se intensificou com desespero. Bormann, o servo inabalável, orquestrou uma corrente frenética de comandos para as tropas sitiadas. Agora os capazes serão distinguidos dos incapazes. Os líderes natos destruíram todas as barreiras e estão prontos para o combate. À medida que o aniversário de 56 anos de Hitler se aproximava, no dia 20 de abril, Bormann elaborou um plano de fuga de última hora. No entanto, Hitler permaneceu firme, recusando-se a abandonar sua fortaleza subterrânea. Naquela mesma tarde, como se para pontuar sua decisão, o bunker estremeceu sob o fogo de artilharia. Nesses últimos dias assombrados, as entradas no diário de Bormann revelaram um homem leal a uma causa. Permaneceremos e cairemos com o Führer, leais até a morte. No dia 29 de abril, em uma cerimônia sinistra em meio ao caos crescente, Bormann assinou o testamento final de Hitler, pouco antes do Führer se casar com Eva Braun. A próxima aurora trouxe sussurros de rendição enquanto os recém-casados encerravam suas vidas. No sinistro bunker, o poder mudou silenciosamente. Bormann foi elevado a ministro do partido, e o almirante Karl Dönitz foi nomeado o novo presidente da Alemanha. Enquanto isso, as ondas de rádio zumbiam com traição à medida que surgiam relatórios das tentativas de paz de Heinrich Himmler. Bormann, após saber, ficou enfurecido. A paranoia do bunker atingiu o pico quando o cunhado de Eva Braun, o general Hermann Fegelein, faltou a uma reunião crítica. Encontrado embriagado e com uma mulher que não era sua esposa, junto com uma mala de moeda estrangeira, Fegelein foi arrastado de volta e prontamente eliminado sob o comando de Bormann. No dia 1º de maio, Bormann fugiu do bunker em colapso com 3 companheiros. Sua fuga angustiante através de um labirinto de túneis os levou ao rio Spree, desviando de patrulhas soviéticas. No caos, Bormann foi visto pela última vez atrás de um tanque quando o mesmo explodiu perto de uma ponte, presumivelmente caindo em ação. Décadas depois, em 1972, trabalhadores da construção civil descobriram restos mortais perto de uma estação em Berlim Ocidental. A identificação inicial, apesar dos anos e da dependência da memória, possuía uma lesão na clavícula e vestígios de cianeto nas mandíbulas, levando a conspirações de que um dos restos era de Bormann.
Essa afirmação se sustentou até o ano de 1998, quando testes de gene em fragmentos do crânio finalmente confirmaram a identidade da sombra de Hitler. 11 anos depois, os resíduos de Bormann foram dispersos no Mar Báltico, um final silencioso para uma saga tumultuada. Agora nos conte nos comentários, considerando sua influência significativa, porém muitas vezes, nos bastidores do regime nazi, como a história poderia ter mudado, se Martin Bormann tivesse ocupado uma posição de liderança mais pública e proeminente, os resultados de certos eventos durante a Segunda Guerra Mundial teriam sido diferentes? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.